Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre doação de órgãos. Converso hoje com a doutora Rosana Reis Notten, coordenadora da Central de Transplantes do Estado do Rio Grande do Sul, e também com Classi Maria Bergman, transplantada de rins. Boa noite, sejam bem-vindas ao programa de hoje. A doutora Rosana, dentre as leituras que fiz, né, na internet, fui buscar informações a respeito do tema de hoje, eu vi que existe uma grande estrutura no país que envolve a questão da doação de órgãos. Pode dizer alguma coisa para nós? Boa noite, Gerson. É um prazer estar aqui com vocês e com nossos telespectadores. Realmente a gente tem hoje, na questão da doação e do transplante, motivos para ter muito orgulho do Brasil em relação à forma como nos últimos anos as coisas se organizaram, né? A nossa lei do transplante atual foi promulgada em 97 e ela criou, então, essa estrutura toda que se chama Sistema Nacional de Transplantes, onde somos todos partícipes, desde o coordenador nacional, que está junto ao Ministério da Saúde, até as equipes que estão atuando na ponta, tanto aquelas que atuam junto à busca dos doadores, como as que fazem os transplantes, né? Tudo isso se considera o sistema. E com alguns braços executivos, né? As centrais estaduais, que tem um nome um pouco complicado, são centrais de captação, notificação, captação e distribuição de órgãos. Elas são órgãos vinculados às secretarias de Estado. Então, do ponto de vista administrativo, elas respondem às secretarias estaduais. Mas, do ponto de vista técnico, elas são reguladas pelo Ministério da Saúde através das normativas específicas que regulam o transplante. Então, tudo que se faz hoje em transplante no Brasil está debaixo de normas que são públicas, transparentes, inclusive o regulamento técnico do transplante. Ele esteve em consulta pública há muito tempo, né? Participaram todos os profissionais envolvidos, todos os atores, enfim, que participam de alguma maneira desse processo, inclusive os próprios pacientes, né? Tanto aqueles que já transplantaram, que têm toda um olhar sobre o assunto relacionado à assistência, aos remédios imunossupressores, né? A capacidade instalada da rede para continuar seu tratamento, né? E todo o olhar também daquele que está em lista esperando, né? Que precisa ser cuidado, ser tratado até conseguir fazer o seu transplante. Também os profissionais de saúde todos, tanto médicos, né? E as equipes multidisciplinares que estão relacionadas ao transplante. E tudo isso precisa estar interligado, né? A gente brinca que o processo de doação de transplante é aquele que nasceu para não dar certo, de tão imbricado que ele é, né? A gente tem muitas conexões para fazer isso funcionar e tudo precisa funcionar perfeitamente. Se um elo se quebra, o processo está interrompido. Numa única doação, a gente chega a envolver mais de uma centena de profissionais. Nossa. Então, é um trabalho que é bastante específico, né? Uma das coisas que a gente tem dificuldade hoje é com recursos humanos especializados nessa área, porque, infelizmente, as universidades ainda não acordaram para o fato de que doação precisa ser tratada em todos os níveis, né, dos cursos da educação no global, mas principalmente nos cursos da saúde, né? Então, essa parte de formar pessoas para trabalhar na área de transplantes é mais acessível dentro das universidades, mas o pessoal que precisa trabalhar com o doador ainda acaba tendo a sua formação fora das universidades, dentro do sistema público de transplantes, né? A gente se encarrega também dessas capacitações. Capacitações. Bem, existe também umas comissões intra-hospitalar de doação de órgãos. Essa é a nossa ponta mais periférica, lá na digamos base, assim, que está dentro dos hospitais. Porque os órgãos estão dentro dos hospitais, né? As pessoas que falecem nessa situação tão especial, que é a morte encefálica, né? Essa é uma morte rara,
e peculiar, né? Porque ela atinge em torno de 2, no máximo 4% da população em geral, de todas as mortes que ocorrem, né? Vão ocorrer desta maneira. Então, ela não é familiar para a maioria de nós, né? E também não é familiar para a maioria dos profissionais de saúde, né? Porque essa é a exceção. Além disso, ela ocorre de uma maneira que Papa Pio XII, anos atrás, falando sobre esse assunto, quando se estava iniciando a questão da certificação da morte encefálica, né? Já se tinha tecnicamente a possibilidade de substituir um órgão, mas a gente ainda não tinha todo o arcabouço ético e legal que isso necessitava, né? Ele abriu um congresso dizendo que identificar o momento da morte de uma pessoa inconsciente era o trabalho dos médicos, né? E é exatamente disso que a gente trata. É uma pessoa que estava em tratamento, de que se fez tudo que era possível para que ela se recuperasse, mas infelizmente a gente não conseguiu. E identificar o momento em que ela deixou a vida, quer dizer, que o cérebro morreu e com isso o viver dela se foi, é que é uma tarefa às vezes muito sutil, porque a pessoa está ali sendo tratada, está em coma. O momento que ela deixa de estar em coma para passar por uma situação irreversível, que é a situação da morte encefálica, precisa ser identificado. Doutora, me permite, veja, sobre a questão do Sistema Nacional de Transplante, só para ver se eu entendi bem para o nosso público também. Então, há toda uma organização no país, que é o Sistema Nacional de Transplante, tem os seus órgãos a nível de estado, é isso? Cada estado da federação tem lá uma central de notificação, captação e distribuição, e depois tem nos hospitais essas comissões intra-hospitalar. Na sequência do que eu ia falar é que essa morte, por ser tão especial, ela precisa de um acompanhamento. Depois eu quero chegar lá, eu vou te explorar mais sobre a morte encefálica. Depois vou dizer até por quê. Porque os coordenadores hospitalares são pessoas que estão trabalhando nos hospitais em outras coisas, são intensivistas, enfermeiros que tratam dos pacientes e que ajudam o sistema de transplantes no sentido de ajudar a identificar quando uma pessoa está nessa situação que já saiu do alcance terapêutico. E ajudar a equipe do hospital a prover a central de transplantes de todos os detalhes que a gente precisa para tornar esse processo todo absolutamente ético, legal e transparente. Então, é necessário colher uma série de documentos, a gente precisa ter a certificação da morte feita com vários documentos diferentes, a autorização da família, tudo isso é a equipe de dentro do hospital que compila tudo isso para nos mandar. E entre essas duas estruturas, que somos nós no Estado e as coordenações hospitalares, aqui no Rio Grande do Sul nós criamos 6 estruturas que são supervisoras, digamos assim, de outros hospitais menores que não têm tanta familiaridade com a doação. Veja bem que para um hospital que tem em torno lá dos seus 200 óbitos por ano, a gente possivelmente vai ter 4 mortes encefálicas num ano inteiro. Dessas 4, possivelmente por contraindicações, enfim, a gente tenha 2 doadores. Então, é impossível para o hospital manter uma equipe tratando só disso para trabalhar em 2 oportunidades por ano, né? E tanto do ponto de vista de custo como de organização interna mesmo. Mas no momento em que acontece, as pessoas têm que saber o que fazer, né? E precisam se sentir apoiadas. Então, as organizações de procura de órgãos, as OPOS, elas têm esse papel de fazer um apoio técnico às coordenações hospitalares para que elas se sintam seguras em relação aos processos. E, eventualmente, se o hospital precisa, o pessoal da OPO sai da sua cidade, vai até lá, aquele hospital específico, ajudar na entrevista da família, ajudar a fazer a manutenção dos sinais vitais do doador, que é importante que a gente mantenha os órgãos em boas condições também, né? Então, pelo que eu entendi,
nós temos, então, nos hospitais maiores, esta comissão intra-hospitalar, e nos hospitais menores tem esse apoio. Em todos os hospitais é desejável que a gente tenha coordenação hospitalar. Okay. Alguns é obrigatório. O hospital que é transplantador, por exemplo, é obrigado a ter uma comissão hospitalar. Dependendo do porte do hospital, a gente classifica em 3 níveis, mais ou menos, as coordenações, dependendo do tanto de óbitos que elas têm, né? E nós temos 3 classificações, então, em nível nacional, né? É uma regulamentação federal. Nem todo hospital consegue se organizar para ter. Muitos se organizam, mas se desmobilizam a seguir, né? Porque, como eu disse, como passa a ser uma atividade que é cíclica e bissexta quase, eles começam a meio se desmobilizar. Tem uma tendência, muitas vezes, de colocar pessoas relacionadas às chefias, né? Às coordenações de enfermagem, enfim. E esse não é o melhor personagem para essa tarefa, né? Porque esse perfil de profissional que está cuidando do processo junto ao doador, ele tem que ser uma pessoa da lida, assim, da terapia intensiva, da emergência. Não deveria, porque está sendo tudo pago a tabela de procedimentos do SUS contempla, e eu diria que são procedimentos muito bem pagos, se a gente considerar a base de referência da tabela SUS, né? Por exemplo, um exame de imagem para confirmar a morte encefálica remunera os hospitais de 2 a 3 vezes mais do que paga num convênio, por exemplo. Ok. Doutora, eu fui avisado que a gente tem que ir para um break, e eu vou deixar aqui uma pergunta para o nosso público. Quando foi realizado o primeiro transplante bem-sucedido de órgãos no mundo? A resposta você vai ver em seguida. Entre Linhas retorna já. Entre Linhas está de volta, agora no segundo bloco do programa de hoje, tratando sobre o tema doação de órgãos. Contamos com a presença da doutora Rosana Reis Notten, coordenadora da Central de Transplantes do Estado do Rio Grande do Sul, e Classi Maria Bergman, transplantada de rins. No final do bloco anterior, eu deixei no ar a pergunta: qual foi o primeiro transplante bem-sucedido de órgãos realizado no mundo? E eu tenho a resposta que o primeiro transplante de órgãos bem-sucedido ocorreu em Boston, nos Estados Unidos, em 1954, quando um rim foi transferido do corpo de um homem para seu irmão gêmeo. Esse primeiro transplantado, o doutor Rosana, viveu 8 anos, daí do sucesso. Nas leituras eu vi que se tentou muitas experiências tentaram com cães, principalmente com cães, se transplantavam. Eu achei interessante que até deixavam um órgão e colocavam mais um órgão, e aí foram tentativas, até que se chegou nesse primeiro bem-sucedido, que foi de rins. Pois bem, no bloco anterior, nós conversávamos sobre essa estrutura que o país tem para a questão que envolve a doação de órgãos. E não é pouca coisa. Nós, leigos, não sabemos disso. E aqui a gente viu no primeiro bloco, nós temos um sistema nacional com coordenações estaduais, com comissões intra-hospitalares, enfim. A gente tem uma grande estrutura no país. E para orgulho nosso, doutora Rosana, eu lhe questionei, você nos disse que você foi a coordenadora do Brasil todo desse sistema. E é um orgulho para nós, lajadenses. Você é uma lajadense adotada. De coração. Foste durante 6 anos coordenadora nacional do sistema, nos governos de Fernando Henrique, de Lula, e hoje és coordenadora do Estado do Rio Grande do Sul. Não é pouca coisa, é motivo de orgulho para nós, parabéns. Fico muito feliz de estar hoje aqui contando como uma das entrevistadoras a senhora, Rosana. Muito Obrigada. Bem. A questão da doação, antes você já entrou no tema, e eu vejo, assim, conversando com as pessoas, que o grande temor de doar é
se ter certeza se estamos ou não vivos ou se estamos ou não mortos. E a senhora já entrou no assunto da questão da morte encefálica. Isso. A morte encefálica. Vamos aprofundar isso. E aí até, para o nosso público entender, que não é bem assim retirar um órgão de alguém. Há todo um rito a ser seguido, uma observação da legislação, tem que fazer no mínimo 2 exames. Aí vamos aprofundar mais isso para tirar esse mito, esse temor que as pessoas têm. Gerson, a gente tem dentro do sistema brasileiro muito bem consolidada o nosso ordenamento jurídico em relação a tudo que se relaciona a transplante. E isso faz com que a gente tenha realmente uma posição de destaque em relação a países parecidos conosco, né? E até em relação a alguns países de fora. Nós temos no Rio Grande do Sul, a nossa taxa de doação ela é maior que no Canadá, por exemplo, maior que na Inglaterra. Então, é um trabalho que vem sendo muito bem feito ao longo das últimas 2 décadas, em especial, né? E parte desse sucesso está no fato de que os pacientes são tratados até o final da vida com os imunossupressores, com as coisas que precisam, e pelo fato também de que o diagnóstico da morte ele é muito transparente. E ele hoje ele é considerado, inclusive, rigoroso demais em relação aos prazos de observação que a gente utiliza, porque o mundo inteiro já está trabalhando de maneira bem mais ágil, né? As pessoas acham que é burocracia, né? Mas a pessoa em morte encefálica, ela precisa ser diagnosticada no mínimo por 3 profissionais. 3 profissionais? São 2 médicos que fazem os exames clínicos, com no mínimo 6 horas de diferença, dependendo da faixa etária do doador. Quanto mais jovem é o doador, crianças, bebês, a gente alarga mais a faixa de observação, porque eles têm um sistema neurológico mais imaturo. E depois disso a gente ainda confirma com um exame complementar, né? O que acontece normalmente quando a pessoa tem esse tipo de morte? Como é que é isso que a gente morre só na cabeça e os outros órgãos continuam funcionando, né? Às vezes a gente sofre um insulto primário dentro do cérebro, né? Pode ser um trauma, né? Um atropelamento, um acidente, um tiro. Pode ser um derrame cerebral, os AVCs, né? Que causam um dano tão grande dentro do cérebro, e a gente não pode esquecer que o cérebro está dentro de uma caixa fechada, né? À medida que ele incha lá dentro e sangra, ele vai sendo apertado, comprimido contra as paredes. E usualmente é assim que ele morre. A pressão é tão grande que o sangue não consegue mais chegar lá. E aí se estabelece como se fosse uma espécie de uma gangrena, né? A partir do pescoço para cima, o cérebro não é mais oxigenado, não recebe mais circulação. O resto do corpo continua batendo, porque no coração a gente tem um marca-passozinho, um marca-passo biológico, a gente nasce com ele. É ele que previne que quando a gente desmaia ou durma, o coração pare. No momento que o cérebro descansa, se desconecta, o coração continua batendo para manter a gente vivo quando o cérebro voltar a assumir as suas funções, né? E só que esse marca-passo, como todo marca-passo, né, ele é como uma pilhazinha. E ele tem um tempo de duração. Então, dali a algum tempo, algumas horas, eventualmente alguns dias, ele vai parar, né? Ele dura tanto mais quanto mais jovem for a pessoa, mais íntegro for esse coração, né? Então, o tempo que a gente tem para identificar que essa pessoa morreu, ela já estava inconsciente ela vai continuar, depende de vários testes que a gente faz para confirmar como é que isso está funcionando. Então, é toda uma bateria de testes que é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, é sempre o mesmo protocolo que nós temos que cumprir nos 2 exames, né? E está baseado numa observação que já dura quase 50 anos. A primeira vez que foi publicado isso, aliás, já faz mais de 50 anos, que foi na França no final da década de 50.
Como é que começou isso? Quando as pessoas tinham paralisia infantil ou doenças que paralisavam o tórax, começaram a nascer os pulmões de aço, né? Eram respiradores diferentes do que a gente tem hoje. Hoje a gente ventila pela via aérea. Antigamente se ventilava tirando a pressão do ambiente, fazendo o tórax expandir e voltar. Quando eles começaram a poder ventilar as pessoas, eles identificaram que algumas delas, embora ventilando e com o coração batendo, que não tinha mais resposta, né? Então foi a terapia intensiva que trouxe para a nossa vida cotidiana o fato de que o cérebro pode morrer sem comprometer necessariamente os outros órgãos imediatamente, porque a gente vai de maneira artificial mantendo esses órgãos funcionando. Então a gente substitui o pulmão, que o centro respiratório não funciona, mas a gente, através do respirador, a gente faz com que o ar entre e oxigene esse organismo. O coração começa, às vezes, a patinar, a gente vai lá e dá um remedinho que vai fazer ele bater melhor. A gente cuida dos rins, a gente cuida dos pulmões. E nessas circunstâncias, a gente tem vários órgãos que ficam viáveis, apesar de o cérebro já estar morto. A morte hoje, para todos os fins do que se conhece, tanto eu acredito do ponto de vista da espiritualidade como da ciência, reside na alma, no cérebro da gente, no que a gente é, nas nossas experiências, do que a gente viveu. Quando eu vou fazer uma cirurgia de coração, eles param o meu coração para me operar. Eu fico ligada numa máquina em circulação extracorpórea e o meu cérebro está vivo. Então, meu coração depois volta a bater, eu não morri. Eu tive uma situação de parada cardíaca. Isso demonstra muito bem que a sede da vida é o cérebro, não é o coração. Doutora, né? deixa eu entrar numa questão que me incomoda muito ou que me faz pensar. Antigamente se imaginava que todas as nossas emoções, nossa memória estavam no coração. Tanto que os poetas, vou dar o meu coração a ela, o meu coração. E quando se fez o transplante de coração, se viu que não é no coração. Porque as emoções, as paixões, a memória da outra pessoa não vieram comigo se eu sou um transplantado. Se sabe que é no cérebro. É possível fazer um transplante de cérebro? Há já algumas tentativas, né, do ponto de vista técnico, para ver se isso seria viável. Sabe que a reconstituição dessa cadeia nervosa que comunica o cérebro com o resto do corpo não é simples, né? Se fosse, nossos pacientes tetraplégicos já estariam todos operados, né? Então, a gente, tecnicamente, seria uma coisa muito difícil. Além disso, eu não sei a fronteira ética disso, né? Acho que a gente ainda é uma discussão que vai começar a partir do momento que isso tecnicamente puder ser possível, né? Hoje não existe essa possibilidade. Pode ouvir, porque nós vimos aqui, a senhora deixou bem claro que com a morte cerebral e com os instrumentos disponíveis hoje para a medicina, pode-se manter o coração batendo, o resto do corpo, digamos, entre aspas, vivo. Dá para se fazer o mesmo só com o cérebro, com essas máquinas? Deixar o cérebro vivo? Na verdade, não se conhece ainda uma maneira de fazer com que o cérebro isoladamente funcione, porque ele precisa ser abastecido também dos nutrientes. O cérebro é o maior consumidor de glicose e de oxigênio que a gente tem no corpo. Não tem essa né? máquina hoje? Então, hoje ainda não existe isto, com certeza. Pois bem, veja como é rápido, né? Como o tempo passa rápido aqui, doutora Rosana. Eu já vou ter que... Nós vamos para mais um intervalo e eu vou deixar um questionamento aqui, porque nós temos ainda que tipo de órgãos, vamos conversar com a Classi também, que é uma transplantada de rins, enfim. Então, vamos para mais um intervalo, mas antes eu vou deixar aqui uma pergunta. Qual é o país que tem a maior rede pública de transplante do mundo? A resposta em seguida, entre linhas, retorna já. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Entre Linhas de hoje e o tema é doação de órgãos. Contamos com a presença da doutora Rosana Reis Notten, coordenadora
da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, e Classi Maria Bergman, transplantada de rins. Eu deixei uma curiosidade no final do bloco anterior. Qual é o país que tem a maior rede pública de transplantes do mundo? É o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem a maior rede pública de transplantes do mundo. Segundo Borba, que é provavelmente do Ministério da... Dr. Éder Borba é o coordenador atual do Sistema Nacional de Transplantes. Te substituiu? Muito obrigado, Rosana. Veja só, olha aí. Ele disse que os Estados Unidos fazem mais transplantes que o Brasil, mas lá o transplante é privado. Uma parte é subvencionada pelo Estado e os imunossupressores, medicamento que a pessoa recebe depois do transplante, tem que ser comprados. Fonte, agenciabrasil.ebc.com.br. É isso? O sistema americano ele é um sistema bastante voltado para a medicina privada e de seguradoras de saúde, né? Nós temos exemplos de sistemas de saúde mais parecidos com o nosso na Europa, na verdade, Espanha, França, Itália, né? Mas são países menores do ponto de vista de população, nós temos 200 milhões, né? Então, apesar de que a gente ainda tem muito para caminhar do ponto de vista de construir um sistema mais sólido, porque a gente precisa de mais órgãos, né? A gente está fazendo um papel muito bonito na comunidade internacional hoje. Classi, tudo bem? Tudo bem. Você fez um transplante de rins há quanto tempo? 11 anos e um mês, fez dia 18 agora de setembro. Aonde você fez? Em Lajeado. Aqui em Lajeado. Eu já fui 8ª daí. 8ª, né? Aquele ano deu assim, um atrás do outro. Chegava a dar um mês, 3, 4. Tudo de doadores, assim, de morte cerebral, que eles dizem, né? E na terceira vez, aí a Dora me ligou, era 12 horas. Já tinha almoçado muito, eu sou muito comilona, né? Aí ela me ligou e disse, mas como assim? Eu disse, não, você deu hemodiálise quarta. Eu disse, não, eu não volto mais na máquina. Eles riram na minha cara. Eu disse, não, eu não volto, era muito brincalhona. Aí ele foi na quinta, eles me ligaram mesmo. Ela, meu doutor disse, não, tem, olha, vai ser transplantada hoje. Como eu tinha comido, nem água tu não toma mais. Isso aí, até 5h30, 6 horas eu estou te ligando para confirmar o transplante hoje à noite. À tardinha, 8h30, 9 horas. Aí eu estava bem tranquila. Eu falei assim, não, já me chamaram a terceira vez hoje, não vou... Estava bem aérea, assim, não... Aí ela ligou 6 horas, é agora, ela disse, corre. Mas aí nós fomos lá, meu marido, assim, só meu marido ficou nervoso. E eu estava bem tranquila. Muito faceira que ia fazer, muito contente, assim. Mas eu só acreditava vendo. Aí eu me lembro que ela começou a dar muito remédio, daí eu acreditei, opa... Aí era comprimido um atrás do outro, Rosane Wagner. Ai, tudo vai. Aí quando chegou o rim, assim, eu tinha que ver. Tava muito curiosa pra Aí, legal. Aí era daí, logo começou, foi 10 horas, 10 e pouca da noite, terminou às 4 da manhã. Sei que às 10 horas da manhã, me acordaram no outro dia, eu tava super bem. Assim, daí eles me chamaram, a doutora na UTI veio, porque a gente sabia que a gente ia pra UTI, que era uma norma. Mas nada porque, não que tu diz, vai pra UTI, vai morrer. Não. Aí ela e meu marido chegaram assim, me acordaram. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, eu me acordei, mas super bem, não tinha uma dor, não tinha nada. Estava super, super bem. Eles fazem plástica, tudo, fica tudo... Só tinha acho que era um negócio branco, não me lembro o que era, assim, que eu me olhei assim, tinha só remédio que não me faltava em nada, né? Mas eu estava super bem. Eu já estava correndo, tinha que levantar da cama, e já estava correndo lá dentro da UTI, eu não parava quieta. Super bem, só a única coisa que deu ficou uma veia aberta, e aí eu tenho que fazer de novo em 6 meses, eu quero fechar aquela veiazinha. Aí eu tinha que estar só no hospital fazendo em 11, 10, 12 horas, tirando água assim com a seringa. Eles faziam eles iam assim na Rosana e o Douglas, eles iam e tiravam com a seringa baldes de água. Eu inchava muito a água, eu urinava muito. Como eu tinha rim policístico, eu urinava muito, mas ainda com aquela veinha, aí eu explodi, assim, daí foi 6 meses, eles fizeram, não abriram e conseguiram fechar aquela veinha. O rim funcionou sempre bem, é 1.1, 1.2, agora está 1.3. Quanto tempo você ficou na lista de espera? 3 anos e 1 mês e 3 dias. 3 anos na lista de espera? É. E nesse período você fazia hemodiálise? Um dia sim, um dia não. Tá, e hoje você falou que todos 6 meses fez uma segunda cirurgia
E depois disso, hoje você está super bem. Super bem. Vida normal, não sinto nada diferente. De quanto em quanto tempo você tem que se sujeitar a uma reavaliação? Assim, antes a tempo, agora era a cada ano. Agora eu tô achando melhor fazer cada 6 meses, um ano, mas o último exame agora tá 1,3. Ela disse, tudo bem, não tem nada, tá tudo... E dá para ver perfeitamente que você está aí. Tá muito bem, né? Muito bem. De todos os meus amigos, coisa errada, que eu tinha uma turma muito grande. A doutora sempre disse que era bem compatível, assim, porque eu perdi muitos amigos. E você leva uma vida bem normal hoje? Bem normal, eu não sinto diferença. Pra mim, não sei, diz que tem 100, eu 50 ou 100, porque eu tava vendo, eu vi a morte. Eu só fui por meus filhos. Porque eu tinha um filho de 7, não, eu tinha 10 e a menina 8. Eu tinha 40 quilos, daí eu vi que eu tava me apagando, eu tinha medo de dormir, que eu não me acordava mais. Aí você tava me levar, marido, os filhos ainda quase não entendiam, porque era muito jovem. Só que eu tava muito no hospital, e daí os filhos faziam muita pergunta, que eu tava muito mal. E aí a assistência social tentava me ir lá, mostrar as máquinas, eu não podia ver as máquinas, daí eu saía de lá correndo. Eu não entendia, eu acho, que eu não conseguia entender. Aí eu vi que eu ia morrer, eu não tinha mais cor, eu era muito feia. Meu Deus, eu olhava no espelho assim, eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Daí eu pensei assim, um dia eu disse, meu Deus, sabe que eu vou morrer, mas eu tenho 2 filhos ainda para criar. Eles são muito jovens, tinha 42 anos. Aí eu não tinha mais força, eu perdi as forças, eu não caminhava, eu não me queixava, eu nunca fui muito de me queixar. Pensei assim, daí eu disse assim, agora eu vou. Aí eu chego em casa, acho que meu marido disse, me leva, porque daí eu disse, me leva lá. Fiz a primeira sessão de hemodiálise, meu Deus, eu saí de lá. Eu estava renovada. Saiu tudo, só que eu não engordava. Eu urinava muito, então o meu peso não era o problema, porque é linfocístico que tu urina muito, né? E aí fiz o transplante, aí botaram assim as agulhas, tudo certo, eu fiquei acho até 4 horas, porque eu estava assim, porque eu estava muito adiantado já no meu caso, e eu não queria ir nas máquinas. E aí, então, daí eles deixaram até umas horas a mais, mas eu saí de lá super bem. Daí eu pensei, mas daí virou só de brincadeira, para mim era um sonho ir lá. Não tinha problema nenhum, saía de lá, ia no mercado. Isso para fazer hemodiálise, né? Veja, doutora Rosana, como é interessante, né? A ótica do paciente, em vez de ser um suplício, é uma coisa boa. Não, então, é que tudo na vida a gente tem que comparar, né, as coisas, porque ela se sentiu tão mal com a doença que eu vi que não tinha bênção, como eu vi que eu não tinha outra solução, eu tinha que ir nas máquinas, só que quando tu falava em hemodiálise, o pessoal achava, isso assustava a gente, tu imaginava que tu ia lá para morrer, e não é, tu vai lá eu sempre digo assim, a fazer hemodiálise para se esperar um doador, que como eu não tinha na família, que era em policística, doutores que nem adiantava, e também eles não queriam, meus irmãos, nem me perguntava de medo. E aí, então, foi que eu consegui tão rápido, foi uma benção, sempre digo, de Deus, porque, olha, eu saía de lá cada vez melhor. No fim, eu ia fazer 2 horas, porque eu saía do mesmo peso, eu saía de lá com 40 quilos, eu chegava lá com 40 quilos em um dia para outro. E eu comia bem, eu tomava muito líquido. Mas tinha amigos lá que chegavam lá com 10 quilos a mais. Aí é sofrido para quem. Mas eu levei tudo na esportiva, na brincadeira. Eu encomendava a tarde inteira lá. Eu deixava o pessoal bem assim. Só que eu perdi muitos amigos jovens. Moria gente assim na tua frente, tu via. Assim, importante que você está bem, dá para ver aqui. Bem. Nem representa a idade que tem, né? Está muito bem. Que bom. Olha, ela disse, doutora Rosana, algo que eu não sabia, né? Que ela fez há 11 anos atrás no Hospital Bruno Borno transplante. Há quanto tempo mais ou menos faz aqui e que tipo de transplante o nosso hospital faz hoje? Eu não estou bem lembrada da data, mas inclusive o hospital foi credenciado durante o período em que eu tive na coordenação nacional, quem autoriza os estabelecimentos é o Ministério.
Eu acho que deve ter sido no segundo ano por aí do programa, eu acho que deve ter feito. Eu acho, por aí, 2001. Foi assim, um transplantado do outro, quando começou. Eu fiquei no Ministério no final de 99 a 2003, na primeira ocasião deve ter sido por aí, o credenciamento do Bruno Borne para transplante de rim, e eles fazem também transplante de córnea. De córnea. Então, são 2 tipos de transplantes. 2 tipos de transplantes atualmente. Uhum. De modo geral, hoje a medicina já domina transplante de rim, pelo que dá para se ver, é tranquilo, coração, enfim. O transplante de rim ele tem algumas peculiaridades, porque ele foi o primeiro que aconteceu pelo fato de que a gente tinha diálise, né? Então, eles puderam ser mais ousados no sentido de fazer essa substituição, porque se não desse certo, na pior das hipóteses, o paciente voltava para a diálise, né? Coisa que a gente não pode fazer com os outros órgãos, como o coração, o pulmão, né? o fígado. E isso trouxe, então, ele foi muito pioneiro, então a gente já tem aí, né? São quase 60 anos de transplante renal. E a grande especificidade do rim é que ele é imunogênico, a gente rejeita muito o rim da outra pessoa. Então, quanto mais parecido eles forem, melhor prognóstico. E assim mesmo, ao longo da vida da pessoa, ela vai fazendo rejeições, né? A grande maioria dos pacientes apresenta um ou outro episódio de rejeição. E isso é tratado hoje em dia e quase sempre resolvido. As rejeições agudas praticamente não fazem mais a gente perder os enxertos. Mas o enxerto ele vai pouquinho a pouquinho perdendo um pouco de função, né? Na grande maioria dos pacientes. Tem pacientes que estão há 30, 40 anos com o mesmo rim, né? Mas a gente sabe que a tendência da média dos pacientes é que esse rim vai deixando de funcionar. E mais lá adiante a pessoa eventualmente vai precisar de um novo transplante. Né? Mas bem, quem pode doar, se pode se doar em vida, o papel da família, nós vamos ver no próximo bloco, mas eu já vou adiantando. Para doar é só falar. Entre linhas retorna já. Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o 4º e último bloco do nosso programa. O tema de hoje é doação de órgãos e contamos com a presença da doutora Rosana Reis Notten, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. Inclusive foi coordenadora nacional. E também da transplantada de rins, Classi Maria Bergman. Doutora Rosana, como eu posso ser um doador? Bom, nós temos 2 tipos de doação, né? Daquela pessoa que faleceu na situação de morte encefálica, né? Que permite que os órgãos sejam todos ainda mantidos durante um período. E existe também a doação em vida, né? É bem importante a gente ressaltar que a doação em vida continua tendo um papel muito importante. Mesmo que a gente tenha bastante doadores falecidos, o doador vivo ele é fundamental, especialmente para crianças e adolescentes, né? Então, a gente lembrar que a doação dentro da família ela é muito importante e ela continua tendo um papel preponderante. O doador falecido, então, a pré-condição que ele esteja com a sua morte certificada, né? Isso é um processo que, além do diagnóstico clínico, exige uma certificação legal. Então, às vezes as pessoas pensam que a demora é por burocracias, mas isso é que nem a gente ter carteira de motorista. Quer dizer, não adianta eu saber dirigir se eu não tiver a carteira me certificando disto. O médico no hospital é a mesma coisa. Não adianta ele ter feito um bom diagnóstico se ele não tiver o papel certificando isto, né? Então, cumpridas essas etapas, a gente convida a família para conversar com a gente sobre o que essa pessoa pensava em vida sobre doação, né? E hoje a nossa lei remete a decisão à família. São familiares de até o 2º grau. Então, são pais, avós, irmãos que podem decidir sobre a doação de um doador falecido. E então a gente convida a família para conversar e a ideia é essa, que ela seja o vetor, né, assim, a mensageira do que a pessoa acreditava em relação a isto. E a definição é sempre da família na nossa legislação.
Em outros países é um pouco diferente, cada país trabalha de uma maneira diferente também essas coisas, né? E não tem uma maneira mais certa ou mais errada, são questões que têm a ver com adaptações culturais que a gente faz, né? Que nem no Brasil a gente dirige pela direita, na Inglaterra dirige pela esquerda, não tem mais certo ou mais errado, são duas maneiras de fazer a mesma coisa por razões culturais. Então, aqui no Brasil, o consentimento é sempre familiar. Veja, doutora, que antes, no final do bloco, eu disse que para doar é só falar. Exatamente. E está dentro do que nós estamos conversando. Por quê? Porque hoje, a legislação brasileira hoje remete à família decidir. Até porque a pessoa faleceu, obviamente, mas teve um período aqui curto que a legislação brasileira, a gente podia optar em fazer constar na carteira do motorista, na carteira de identidade, eu sou um doador. Isso gerou uma polêmica muito grande e foi modificado até o ano 2000, isso valeu. Hoje, então, ficou a critério da família. Então, a importância das pessoas deixarem claro em vida, eu sou um doador. No dia que eu vier a falecer, está aqui a minha família autorizada e gostaria que esse é o meu desejo. Então, para doar é só falar. Aí fica a critério da família. A gente está vivendo um momento da sociedade que as pessoas preferem não falar de morte, não falar de coisas difíceis, né? Foi tema do Fronteiras do Pensamento ontem, hoje está na mídia, né? Essa coisa da obrigação de ser feliz, né? Então a gente não abre espaço para as tristezas, para as coisas. E quer dizer, a única coisa que a gente sabe que nós vamos ter em comum, nós três aqui hoje na vida, é que todos nós vamos morrer, né? Sim. A gente nasceu de maneiras diferentes, viveu de maneiras diferentes, mas a morte a gente sabe que vai chegar para todos, né? E a gente poder conversar sobre isso em casa facilita muito a vida das pessoas que ficam, se acontecer alguma coisa para a gente nesse sentido. E lembrem sempre que esse tipo de morte ela é muito abrupta, ela é sempre dramática. É a pessoa que saiu de manhã para trabalhar e não vai voltar. Ou porque ela foi atropelada, ou porque ela foi vítima de uma bala perdida, ou porque ela fez uma crise hipertensiva e fez uma hemorragia muito severa. E morreu, o cérebro morreu. Então, não existe aquele período do cuidado paliativo para a gente poder discutir esses assuntos, né? Esse é um assunto que a gente tem que levar para casa como uma forma de cidadania, essa discussão. Do mesmo jeito que eu faço seguro de vida para cuidar dos meus filhos enquanto eles são jovens e precisam de apoio, a gente precisa também manifestar a vontade de ser doador, criar uma cultura doadora, porque este é o nosso seguro de vida para o dia que nós estivermos na lista. Porque do mesmo jeito que a Classi esteve, qualquer um de nós corre o risco de estar. Cada vez mais as indicações vão se ampliando. Hoje não se usa somente para substituir órgãos que estão doentes, mas também para tratamento de câncer, para várias outras indicações. As indicações só aumentam. Tem muito mais chance da gente ser um receptor do que ser um doador, né? E é por isso que é tão importante que a gente possa falar e aproveitar momentos como este, em que a gente está abrindo, chegando na casa das pessoas com esse assunto, que elas virem para o lado e discutam, né, com seus entes mais queridos o que gostaria que fosse feito nessa situação. Para doar é só falar. Doutora Rosana, que tipo de órgãos podem ser doados em vida? Em vida a gente usa órgãos duplos, como é o caso do rim, né, que a gente tira um e o outro rim assume a função daquele que saiu, ou porções de órgãos que podem ser recuperados, digamos assim. O fígado ele tem a capacidade de se regenerar, então a gente pode tirar uma boa porção dele, um lobo, né, até 40% praticamente do fígado pode ser usado. É muito usado em crianças, né, pais que doam para os filhos os segmentos de fígado. Também pulmões podem ser usados segmentos de um paciente maior, tirar um segmento para um paciente menor. Também quase sempre entre pais e filhos esse tipo de transplante. Pâncreas também já se pode partir, também é uma nova modalidade que tem surgido. Mas a grosso modo são esses hoje que a gente utiliza, né? O coração, claro, ele é indivisível, né? Ele só pode beneficiar um único receptor. A medula
A medula ela tem uma característica de renovação, né? Então, se eu sou doador de medula, eu posso ser doadora para vários receptores, né? Sim. Porque eu colho, a coleta da medula hoje é praticamente como uma coleta de sangue, né? A gente, o doador é estimulado através de alguns medicamentos a ter mais células, e aí ele vai para uma maquininha um pouco parecida com a da diálise, assim, que vai tirando sangue e selecionando aquelas células que o receptor precisa, né? Isso fica numa bolsinha, que é igual uma bolsa de sangue. Então, o transplante de medula, ele não tem a parte da cirurgia, né? Ele é a administração de uma porção de sangue especial que é cheio de células-tronco. E essas células vão circular e vão nidar, vão se acomodar nas partes do osso onde elas são originárias, né? Para poder fazer isso, antes a gente mata aquelas células doentes que a pessoa tinha, né? Me diz uma coisa, doutora. A senhora falou que o pulmão, o fígado, eu posso tirar uma parte do meu, doar, e ele vai o quê? Eu perco aquela parte ou ela se regenera? No caso do pulmão, muitas pessoas vivem com segmentos dos pulmões, né? Antigamente, na época que a tuberculose só tinha o tratamento cirúrgico, era muito comum que as pessoas vivessem com parte de um pulmão. A gente aprendeu observando de que um pulmão só é suficiente para manter a gente vivo, né? No caso do fígado, ele tem uma capacidade de regeneração. É interessante isso, porque aquela lenda mitológica do Prometeu, né, de que o abutre ia comendo o fígado dele todo dia ele se regenerava. Na verdade, isso é verdadeiro para o fígado se regenera, né? E então, à medida que a gente tira um segmento, aos poucos, o corpo vai refazer aquela massa hepática e vai ter o mesmo volume de fígado que tinha lá no início. Interessante. O corpo humano é algo fantástico. Doutora, e o receptor? Os receptores são pessoas que... os critérios, basicamente, para transplantar são os seguintes. É um órgão que não está mais funcionando ou que está totalmente tomado por alguma doença que a gente não pode curar e que não tem uma contraindicação para transplantar, né? O que a gente chama de contraindicação? A pessoa teve muitos anos na diálise, ficou com a parte vascular muito deteriorada, fez 2, 3 infartos, já tem um risco cardíaco enorme, né, de ir à cirurgia. Então, essa pessoa vai viver melhor na diálise do que transplantada, né? Então, essa não tem mais indicação. Ou se essa doença não se restringe somente ao órgão que a gente está substituindo, se ela já é uma doença que já generalizou, também não faz sentido transplantar, né? Então, esses são os filtros, digamos assim, que existem na legislação em relação à entrada da pessoa na lista. Quem cuida do paciente é quem faz a inscrição. A gente tem um sistema de informações que trafega os dados todos pela internet, pela web, né? É um sistema de informações próprio do Ministério, desenvolvido lá no âmbito do DataSUS e que está disponível para nós que trabalhamos nisso. No momento que o transplantador identifica a necessidade de inscrever, ele inscreve, o sistema emite, ele imprime ali na hora já o recibo, entrega para o paciente o recibo que ele está inscrito, e a partir daí o paciente tem uma senha que ele pode ficar olhando a situação dele dentro da lista. E há uma ordem a ser observada. A questão da distribuição dessa ordem é que é importante a gente explicar, porque quem forma a fila é o doador, porque ele tem especificidades que vão selecionar lá dentro daquele cadastro as pessoas que se beneficiariam daquele órgão. Compatibilidade. A compatibilidade, exatamente. E ela depende também de coisas relacionadas ao tamanho. No caso do coração, por exemplo, que é uma bomba, né, fundamentalmente, a pessoa não pode ser nem muito pequena, porque aí não vai caber no peito, né? E nem muito grande, porque senão a bomba não vai ser suficiente para dar conta daquele organismo maior, né? Então, a gente tem que ter um tamanho bem aproximado. O pulmão também, porque a caixa torácica ela tem limites bem estabelecidos, né?
Já no abdômen não é tão importante, até a gente pode até pôr um rim de adulto numa criança sem maiores problemas, né? Porque tecnicamente isso é bem possível, né? E tem a compatibilidade imunológica, que é o caso do rim, e que a Classi teve tanta sorte com o rim que ela conseguiu, né? Porque a compatibilidade imunológica é uma espécie de cartela de bingo, que todos nós nascemos com a nossa, né? E o doador é quem sorteia as pedras, lá com a cartela que ele tinha. Então, quem enche mais pedrinhas, leva o órgão. O tempo de espera, ele é só critério de desempate hoje. Doutora Rosana, infelizmente temos que encerrar. O tema não se esgota aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi Obviamente, acho que prazer. até fica a sugestão, quem sabe aí na frente a gente retoma, porque tem várias coisas que a gente poderia, né, adentrar. E, rapidamente, eu quero só dizer o seguinte ainda. Não pense na doação de órgãos como oferecer uma parte de você para que um desconhecido possa viver. Na realidade, é um desconhecido que oferece o corpo para que uma parte de você possa continuar vivendo. O programa de Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção.